Oi meninas, é que eu vim aqui hoje conversar com vocês um assunto muito importante. A gente veio falar sobre as maiores causas de infertilidade feminina e como a gente pode resolver esse problema. Bom, viemos aqui hoje falar sobre as maiores causas da infertilidade feminina, né? E segundo os maiores especialistas, né? E nem precisamos ser tão especialistas para a gente saber das maiores causas, porque temos isso sempre falado o tempo todo nas redes sociais, nos consultórios médicos, né? E como podemos resolver esse problema. Hoje a gente vai falar sobre as causas femininas, em outro vídeo a gente pode falar das causas masculinas e de outras causas também femininas. Mas vamos falar sobre problemas hormonais, idade da mulher, endometriose, miomatose, pólipos, endometrite e algumas coisinhas a mais. E como que a gente pode resolver? Então vamos começar pelo maior fator de infertilidade feminina, que é a idade da mulher. Vocês sabem, e eu sempre falo nas minhas redes sociais, nas minhas aulas, que nós, mulheres, já nascemos com a quantidade total de óvulos que vamos ter durante toda a nossa vida. Então, à medida que esse tempo vai passando, esses óvulos vão ser consumidos. Lógico que, dependendo da quantidade de óvulos que temos aos 40 anos, provavelmente essa dificuldade vai ser maior. E como que a gente pode preservar nossos óvulos? Isso que eu queria falar com vocês. A produção de óvulos e a perda de óvulos, ela já começa lá dentro da barriga da sua mãe. Então, determinantemente, essa quantidade de óvulos já vai ser automaticamente preservada ou não preservada de acordo com a gestação da sua mãe. Então, olha como que é importante a qualidade de uma gestação. E como que a gente pode fazer isso? Fazendo os 7 pilares que eu sempre falo para vocês, e depois eu vou passar aqui de novo. A gente pode evitar várias causas de infertilidade feminina e podemos preservar mais nossos óvulos. Ensinar nossas filhas a preservar os óvulos dela. Como? Sendo saudáveis, né? A gente sabe que fumo diminui a quantidade de óvulos, excesso de açúcar, de farinha de trigo, obesidade, problemas de hormônio tireoidianos, eles diminuem a quantidade de óvulos e a qualidade desses óvulos. Então, esbarramos sempre no fator quantos óvulos temos, né? E quanto tempo precisamos para engravidar. E o que podemos fazer com isso? Cuidar da saúde, como eu falei aqui, mas podemos tentar engravidar até os 35 anos. Isso é o melhor, né? Porque temos óvulos de até 35 anos. Quando vamos engravidar, temos óvulos de 40. Se somos uma pessoa extremamente saudável a vida toda, vamos ter bons óvulos aos 40. Se não formos saudáveis, se existe fumo, álcool, açúcar, sedentarismo, temos óvulos de péssima qualidade. Então não adianta às vezes buscar uma ajuda ou mudar completamente de vida aos 40 anos. Precisamos ter saúde sempre para preservar os óvulos que vamos ter durante toda a nossa vida. E as mulheres que falam, não, doutora Vanessa, eu não tenho a menor pretensão de ter filhos até os 40 anos. Então, aos 35 e aos 36 anos, vocês devem pensar e conversar com o seu ginecologista sobre a reserva de óvulos, né? Congelamento de óvulos. Às vezes congelamento de óvulos ou às vezes congelamento de embriões. Não só mulheres solteiras, elas fazem a preservação, o congelamento de óvulos. Às vezes mulheres casadas, o casal opta por não ter filho naquele tempo, mas congelam os embriões e vão ter os filhos quando eles tiverem o planejamento deles familiar, econômico,
social ok para ter os filhos. Uma segunda causa muito comum são as doenças tubárias e aderências pélvicas. De onde vêm essas doenças tubárias e aderências pélvicas, né? É quando nós temos, e eu vou mostrar isso muito bem para vocês, o espermatozoide, ele chega por aqui, né? Ele caminha dentro do útero e ele caminha pelas trompas para chegar até o ovário e fecundar esse óvulo. Então, nós temos que ter esse canal pérvio. E essas trompas, elas têm que ser móveis, elas se movimentam. Tá vendo essas fímbrias aqui? Elas são lindas e elas se movimentam para pegar o óvulo, para levar o espermatozoide diretamente onde a mulher está ovulando. Então, é muito importante que essas trompinhas estejam livres, né? E estejam saudáveis. O que pode acontecer que elas não vão estar livres? Elas vão estar presas, ou elas vão estar grandes, ou elas não vão estar saudáveis. Às vezes, doenças sexualmente transmissíveis. Isso pode acontecer. Às vezes, uma infecção uterina por uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, clamídia é o fator mais comum, mas tem ureaplasma, tem micoplasma, tem várias bactérias que podem infectar o útero, né, e as trompas. Isso pode causar Isso pode causar aderências e trompas que não são saudáveis. Outro fator, endometriose, né, que pode causar aderência dessas trompas. Porque endometriose sangra dentro dessa região, ou aqui no ovário, ela forma uma fibrina que vai fazer com que essas trompas fiquem aderidas. Fibrina é como se fosse uma colinha do ser humano, ele cola essas trompas. Então, a gente precisa liberar essas trompas. E um outro fator muito comum é a endometriose. A associação de endometriose e infertilidade é muito grande. Então, não tem uma relação certa e comprovada entre a quantidade de endometriose e a infertilidade. Às vezes, pessoas com pouquíssima endometriose ou endometriose não visualizada e têm uma infertilidade por endometriose, mas tem gente que tem inúmeros focos de endometriose engravidam, né? Então, não sabemos ao certo o fator da endometriose que determina. Um dos fatores é a aderência pélvica, né? Mas existem outros fatores que eu, doutora Vanessa, acredito que é muito mais o fator inflamatório da endometriose, que inflama toda aquela região, que faz a gente ter uma ovulação ruim, oxida essa região e a dificuldade de engravidar vem daí. Então, eu, como médica, ginecologista, obstetra e ortomolecular, tenho a tendência de tratar a endometriose como uma doença sistêmica, uma doença inteira, de corpo, alma, com suplementos para diminuir esse estresse oxidativo que a endometriose causa. Outra causa muito comum são miomas, né? Que são tumores de tecido muscular que crescem na parede uterina, né? Esses tumores, quando eles estão eles estão muito grandes, precisam ser retirados, ou quando eles estão próximos dessa região, que é onde se instala o embriãozinho, né, o óvulo fecundado. Se existe alguma coisa impeditiva, ele pode ser uma causa de infertilidade. Outra coisa é o crescimento de pólipos. Pólipos também são alterações celulares que crescem, né, algumas tumorações que crescem dentro do endométrio. Então, o endométrio é onde o bebê se instala, o embrião se instala. Então, ele é um grande fator de infertilidade. Por quê? Porque eu também acredito, né, e tenho plena convicção que quando tratamos um pólipo, melhoramos essa qualidade endometrial e não tratamos o pólipo só retirando esse pólipo, tratamos essa região endometrial, fazendo essa região ficar mais saudável.
com menos estresse oxidativo. Então, isso é muito importante, um tratamento integral, como a gente faz com endometriose. A adenomiose é uma outra característica de uma endometriose que está dentro da parede uterina, que faz as mulheres terem úteros maiores, sangramentos maiores. Eles podem atrapalhar? Sim. Por quê? Porque é uma doença inflamatória e devemos tratar essas doenças de endometriose, miomatose, polipose, como doenças inflamatórias e melhorar, né, esse estresse oxidativo que essas doenças causam. E temos as disfunções ovulatórias, né? Não ovulamos por algum motivo. Essas não ovulações podem ser por insuficiência ovariana prematura, às vezes a qualidade dos óvulos não está ok, a quantidade de óvulos não está ok, isso numa mulher abaixo de 40 anos. Então, precisamos cuidar da nossa saúde para preservar esse potencial ovulatório, essa reserva folicular ovariana. Podemos ter uma síndrome de ovário policístico, que é uma síndrome sistêmica, né? Que é uma síndrome que envolve muito um estresse oxidativo corporal inteiro, né? Ela tem várias características e assim ela deve ser tratada. Inclusive, características hormonais, né? A síndrome do ovário policístico, ela às vezes bloqueia a ovulação, na grande maioria dos casos. E ela é uma síndrome que eu considero metabólica mesmo, ela é uma inflamação corporal geral com prejuízo de várias funções, inclusive reprodutiva. E uma outra causa de uma falta de ovulação é uma hiperprolactinemia, um aumento da prolactina, às vezes por uso de medicações e às vezes por um microtumor na célula turca, que é muito comum, não é incomum, sempre tem que ser buscado nas mulheres essa hiperprolactinemia quando elas não estão engravidando. E como podemos fazer, né, para melhorar essas questões ovulatórias? A gente ter boa ovulação, a gente ter uma boa trompa, a gente ter um bom endométrio, a gente ter uma boa saúde, né? Pilares de uma vida saudável. Quais são? Então eu vou rever e sempre vou estar aqui falando para vocês sobre os pilares da vida saudável. A alimentação mais saudável vai preservar a sua fertilidade, fazendo o quê? Diminuindo açúcar, diminuindo glúten, diminuindo farinha simples, diminuindo pães, diminuindo lactose, diminuindo alimentos multiprocessados. Assim nós vamos ter uma alimentação, uma saúde reprodutiva ok. Atividade física é o nosso segundo pilar, é muito importante, regulariza todo o nosso sistema, emagrece, organiza os nossos hormônios, melhora a nossa qualidade de vida, ficamos mais dispostos, mais propensos a engravidar. Nosso organismo é muito inteligente, então ele entende que uma pessoa saudável, que tem uma alimentação saudável, que se exercita, ela tem muito mais condições de ter um ser humano melhor. O outro pilar, que é nosso terceiro pilar, gerenciamento de estresse. Sei que é muito difícil, mas ele é muito importante para nossas funções hormonais, para não desenvolver endometriose, para termos menos estresse oxidativo. Nosso quarto pilar é suplementação adequada de todos os minerais, de todas as vitaminas, de todas as substâncias que precisamos para ter uma boa nutrição celular, né? Então isso engloba tudo o que nós precisamos, inclusive nossa saúde intestinal. Junto com os outros pilares, isso é muito importante. Então lembrem disso, nutrição celular. O outro, quinto pilar, seria saúde mental, manter sua saúde mental. Isso é uma das coisas mais importantes. A gente sabe que depressão é o mal do mundo, né? É o mal do nosso mundo moderno. Então temos que manter a saúde mental.
Procure ajuda se você precisa, não deixe de procurar ajuda, não deixe de conversar com o seu médico que você tem mais próximo. Geralmente o que você tem mais próximo é um médico da família, ou é um clínico geral, ou é seu ginecologista. E nosso sexto e último pilar para manter nossa saúde fértil é a harmonização hormonal. Estar com todos os nossos hormônios em dia, todos. Quando eu falo de hormônios, eu estou falando em todos, eu não estou falando só de hormônios reprodutivos, né? Estrogênio, progesterona, testosterona, não, eu estou falando de todos, né? O TSH, os hormônios do tipo T4, T3, são prolactina, todos os hormônios eles têm que estar harmônicos para que a gente tenha uma gestação ok. Então são esses os maiores motivos da infertilidade feminina. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para que vocês tenham todos os meus conteúdos na mão, dar um joinha e fazer seu comentário. Não se esqueça de compartilhar com quem você acha que está precisando ouvir esse vídeo.